Olá pessoal, tudo bem? Bom dia a todos que estão aqui. Agradeço a presença de cada um de vocês. Estamos na nossa série de devocional, a cada dia analisando uma parábola de Cristo, não apenas as parábolas clássicas, né, que você pode olhar aí na tua Bíblia e encontrar o subtítulo, né, Parábola do Bom Samaritano, mas também algumas alegorias importantes que Jesus fez, portanto, ensinamentos em forma de parábola. Hoje nós vamos ver mais um desses ensinamentos, que é aquela comparação, aquela alegoria que Jesus faz sobre o homem que constrói a sua casa sobre a rocha e o homem que constrói a sua casa sobre a areia. O texto está lá no livro de Mateus, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7. Bom, vamos começar aqui com a nossa oração. Senhor Deus amado, grande és tu, ó Senhor, Deus poderoso, Deus de amor. Agradecemos a ti, pois tu, ó Pai, que nos criaste em perfeição, tu que encontraste no teu servo Abraão, aquele homem perfeito para a execução do teu plano, tu o chamaste, tu o tornaste pronto para executar os teus propósitos. E aqui estamos nós, ó Pai, brasileiros, tão afastados pelo tempo, tão afastados pela geografia, mas estamos aqui diante do Deus de Abraão. Pai, tu és maravilhoso, pois desde o início, ó Pai, tu já preparaste o teu Espírito para nós, e tu já preparaste o teu Filho, ó Pai, para morrer por nós, como diz a tua Escritura, um cordeiro sacrificado desde antes da fundação do mundo. Estamos aqui para ouvir a voz desse cordeiro. Estamos aqui para ouvir as tuas palavras, ó Senhor Jesus. E rogamos a ti, ensina mais uma vez. Assim como tu pregaste quando entre nós, homem, assim como tu ensinaste todos aqueles que estavam ali, nesse episódio que nós encontramos aqui no Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, pedimos, ensina também a nós. Vem até nós com as tuas doces palavras. Vem até nós com o teu poder no Espírito Santo e instrua-nos, pois somos teus servos e queremos servir-te cada vez mais e servir-te de forma correta, para glorificar o teu santo nome e não envergonhar o Evangelho. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Pessoal, estamos aqui nessa manhã de sábado e vamos ler o nosso texto com o objetivo que viemos aqui perseguindo, né, ao longo de todos os capítulos, de todos os dias de devocional até hoje. Vamos lá então ler o verso 21 em diante, Mateus 7, 21 em diante. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos e em teu nome que expulsamos demônios e em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes declararei, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática será comparado ao homem sensato, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Por outro lado, todo aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela desmoronou, e foi grande sua ruína. Meus irmãos, aqui nós temos uma série de ensinamentos, como já encontramos em tantas outras parábolas, onde você fica meio louco, né? Pensando ali diversos elementos diferentes. Então, eu vou usar aqui a estratégia de percorrer novamente a parábola, ir retirando daqui pontos chaves para ensinamentos mais abrangentes para nós, tá bom? Então, vamos lá. Em primeiro de tudo, nós começamos com Jesus falando sobre um caso, né? Um caso não hipotético, porque é um caso certo, mas um caso, digamos assim, universal.
Um caso que não é histórico, mas é um caso que se repete para uma diversidade de pessoas ao longo da eternidade. Ele está falando sobre pessoas que se apresentam dizendo Senhor, Senhor, com o objetivo de entrar no reino dos céus. Aqui é interessante porque Jesus ele vai dizer que o que importa, o que faz a diferença, aquilo que nós poderíamos chamar de chave de entrada para o reino dos céus, não é a voz, não é o chamado, não é dizer Senhor, Senhor. Veja, dizer Senhor é um ponto muito relevante. Nós já falamos sobre isso em algumas aulas de teologia, porque Senhor aqui diz respeito à expressão grega Kyrios, que significa reconhecer naquela pessoa que você está chamando de Senhor, aquele que está sobre você, em autoridade, em glória e em honra. Esse termo em grego, Senhor, ele, por exemplo, ele deveria ser direcionado ao César durante os primeiros séculos da era cristã. Então, os cristãos morriam, mas não chamavam de Senhor o César. Pelo menos uma vez por ano, cada cidadão romano tinha que se dirigir ao templo de sua cidade e declarar diante dos oficiais romanos: César é Senhor. Nós conhecemos a versão latina Ave César. Os cristãos morriam, iam para a boca do leão, iam para as fogueiras, se tornavam tochas humanas, iam para o fio da espada, mas não declaravam que César era Senhor. Então aqui Jesus está dizendo, não basta fazer essa declaração, que é algo grandioso, não é algo banal. Não basta fazer essa declaração, mas sim praticar. Então aqui a gente já vê aquela diferença, né, do cristianismo confessional e do cristianismo prático, né, de exercício prático. E tem um ponto interessante aqui, porque Jesus diz assim, mas sim aquele que pratica. Pratica o quê? A vontade de meu Pai que está nos céus. Eu já falei sobre isso algumas vezes e é sempre bom ressaltar. É uma observação que você precisa ter ao reler os evangelhos sempre. Faça essa leitura, atenta a esse aspecto que eu digo a você. Jesus em nenhum momento vem para entregar a sua vontade aos discípulos. Eu quero que vocês façam isso, eu quero que vocês façam aquilo, né? Façam assim, façam assado, né? Me sirvam dessa forma. Jesus vem para discipular, para catequizar, para fazer repetir um modelo que é ele mesmo, que é um modelo não de autoadoração, ou no caso dos seus discipulandos, de adoração a ele, Senhor Cristo, mas sim um modelo de que todos juntos com Cristo fazem a vontade do Pai. Vocês se lembram da oração de Jesus no Getsemane? Onde Jesus diz, Deus, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. É interessante porque ali, definitivamente, Jesus não está batendo papo, passando tempo com o Pai, né? Jesus estava meio entediado, foi lá bater um papo com o Pai. Não, Jesus estava angustiado. Diz a palavra que ele estava triste profundamente no seu âmago, no seu íntimo, ele estava em angústia. E ele estava em angústia pelo sofrimento na carne. Sabe, a treva daquele momento, né? O terror daquele momento, o horror, o suspense da espera da chegada do traidor com aquele bando que o aprisionou, os últimos passos da paixão, todo o espancamento, toda a humilhação, ser despido, ter suas vestes arrancadas 2 vezes e crucificado nu, diante de homens e mulheres, diante de sua mãe. Aquele momento causou em Jesus grande angústia. Mas naquele momento ele expressa qual é a sua vontade. É óbvio, a vontade dele é a única vontade possível. Ter aquele cálice passado adiante. Mas ele diz, todavia não seja como eu quero. Eu quero sim, porque o que eu quero é que o cálice seja passado. Mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Então Jesus ele quer que nós façamos a vontade do Pai.
Então, Pai, Ele é o nosso Senhor, mas para nos ensinar a fazer a vontade de Yahvé, o Deus Criador que está nos céus. No verso 22, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos, expulsamos demônios, fizemos muitos milagres? Então eu lhes declararei, nunca vos conheci. Eu acho interessante aqui a expressão nunca vos conheci. Está se referindo não ao tempo presente, não vos conheço. Mas aqui há um tempo presente, mas que se estende desde o início da eternidade. Nunca vos conheci. Eu nunca vos tive como amigos, nunca vos tive como próximos a mim. Nunca foram conhecidos meus, nem mesmo quando executavam milagres em meu nome. Pessoal, é importante nós entendermos a questão do nome. Nós temos um Deus triuno, Deus Pai, Filho e Espírito. Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito não é nome. Isso aqui são expressões como, por exemplo, quando nós falamos no grego Theos, nós não estamos falando do nome próprio de Deus, nós estamos falando sobre a palavra que na língua latina é Deus, que também não é um nome próprio, é um adjetivo. Por exemplo, você tem o Deus do futebol, não é um nome próprio. Quando nós olhamos para a Escritura, nós temos o Deus que claramente tem um nome, mas que não nos foi revelado. Esse Deus encarnando em Maria e recebendo do próprio Espírito o ordenamento. Ele vai nascer, tu darás à luz e o nome dele será Jesus. Então, o nome Jesus, que esse é um nome próprio, o nome Jesus, ele é um nome que tem poder. Não em suas letras, numa espécie de cabalá ou letras mágicas ou uma fórmula de oralidade mística. Não é isso. Tanto que você pode chamá-lo de Jesus, ou de Yeshua, ou de Jesus. O nome de Jesus, quando nós falamos o nome do Deus Filho é Jesus. É claro que não é Jesus. Jesus é uma língua portuguesa. Da mesma forma que nos Estados Unidos chamam de Jesus. O nome dele não é Jesus. O nome dele foi muito provavelmente Yeshua ou Yoshua, o que não faz a menor diferença, porque aqui nós estamos falando na língua portuguesa. O seu nome não tem poder nas letras sequenciais como uma espécie de senha ou criptografia celestial. O seu nome tem poder porque aquele nome foi dado a ele e nós o chamamos pelo nome. E quando nós o chamamos pelo nome, no nome de Cristo há poder. Por isso os milagres são realizados no nome de Cristo. E também nos aspectos eclesiásticos, litúrgicos, é usado não o nome de Cristo, mas o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque você não batiza uma criancinha em nome de Jesus. Você batiza uma criancinha em nome da Santíssima Trindade, o nosso Deus. Jesus está dizendo que os milagres, os exorcismos foram realizados, as profecias foram proclamadas em nome de Jesus, mas que não necessariamente essas pessoas estão nele. Por quê? Para você realizar milagres em nome de Jesus, não necessariamente você precisa ser um seguidor dele, porque o poder não está em você que o segue, mas no nome do próprio Cristo. Prosseguindo, nós vemos aqui a parábola em si. Porque a parábola, ela vem para arrematar esses ensinamentos e arrematar um ponto, o ponto vital da parábola, que é o ponto da prática. Nós precisamos praticar o que Jesus diz. E daí ele vai fazer a alegoria aqui da construção, do homem que constrói a casa. Portanto, nós temos aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática. Então, quem é o sujeito aqui? Aquele que ouve essas palavras e as põe em prática. Esse é o sujeito. O que acontece com ele? Vamos ver. Será comparado ao homem sensato que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Aqui, como eu disse para vocês, desde o início da primeira parábola eu tenho feito um exercício, eu tenho me prendido a esse exercício porque eu acho que é interessante para nós aqui. Nós tentarmos fugir daquelas aplicações mirabolantes,
Não necessariamente é errado fazer, desde que seja com uma exegese correta, mas eu quero fugir aqui das alegorias loucas e das aplicações múltiplas e tentar me prender à aplicação única histórica daquela que o mestre, por isso eu tenho orado aqui no início dos nossos devocionais, Jesus, me conta de novo a história, conta para nós aqui, hoje somos nós aqui nesse sábado, estamos te ouvindo. Eu quero saber o que Jesus queria ensinar em específico neste momento. E aqui Jesus está falando sobre aquele que ouve as palavras e a põe em prática. E ele vai comparar esse homem com um homem que constrói a casa sobre a rocha. As construções ali naquela época, elas não utilizavam, óbvio, uma engenharia semelhante à nossa hoje. Então, quando, por exemplo, os romanos construíam as estradas, e foi um grande advento na história do homem, as estradas no Império Romano, muitas estradas, até impróprio falar muitas, são centenas e centenas e centenas de estradas construídas no Império Romano, ainda são utilizadas nos dias de hoje. Os romanos construíam estradas da seguinte forma: eles pegavam um terreno onde eles iam construir a estrada entre uma cidade e outra, e eles aplanavam aquele terreno. Então eles deixavam aquele terreno como serviço de terraplanagem, eles deixavam aquele terreno plano. Após aquele terreno ficar plano, eles cavavam uma vala que seria da largura da estrada. Por exemplo, se for uma estrada de 2 metros de largura, eles cavavam uma vala de 2 metros e iam cavando aquela vala até o seu objetivo final, por exemplo, de uma cidade até outra. Após cavarem aquela vala com 1 metro de profundidade, eles faziam uma cama ao longo de todo o percurso com pedra. Aquela cama de pedra seria a cama que iria sustentar o terreno acima da estrada, para que com a passagem de peso, de carros, de carros de tração, obviamente, de carros, de cavalos, animais, as pessoas, aquilo não fosse cedendo. As casas, os edifícios, eram construídos com a mesma lógica. Como se fazia uma construção sólida ali no Império Romano? Você pegava um terreno com rocha, de preferência, uma única rocha, onde você construía a casa sobre um solo rochoso, e você pegava aquele solo rochoso, retirava a terra, expunha a rocha daquele solo, e naquela rocha você cavava um formato, por exemplo, quadrado, retângulo, você cavava, você aprofundava a rocha, fazendo nela um buraco do tamanho da sua edificação. A construção começava dentro da pedra, porque nos limites do corte que você fazia, a casa que você construía, ela tinha uma base também de pedra, e as pedras encaixavam naquela pedra primeira. Então, nas pedras que você colocava dentro da pedra fundamental, você encaixava aquelas pedras, em cima dessas pedras de base, você colocava as colunas da casa. Por isso o apóstolo Paulo vai fazer a analogia da igreja como um edifício. Porque ele vai dizer o quê? Essa pedra que foi cavada para servir de fundamento é Jesus. As pedras que estão encostadas, que estão encaixadas perfeitamente na pedra angular, na pedra fundamental, são os apóstolos. Então nós temos aqui Jesus como a base, o ensinamento apostólico como o fundamento e coluna dessa edificação, e os tijolos. Os tijolos são cada um de nós, cristãos. Então Pedro, por exemplo, vai dizer que no edifício de Cristo nós somos pedras vivas. Nós somos pedras que enchem as paredes, que enchem todos os vãos, mas nós não somos pedras mortas, nós somos pedras vivas. Jesus aqui está dizendo que um homem que constrói uma casa dessa forma, ele é sensato. Por quê? Porque na casa do homem sensato também bate chuva, também bate vento, também bate sol, também bate enxurrada, como na casa do ímpio. A gente tem aquele texto de Salomão que é maravilhoso, Ele fala que Deus faz nascer o sol sobre os bons e sobre os maus. O sol não nasce só para os santos, Jesus está dizendo que quem ouve essas palavras e as pratica, quando bate o vento, o sol, a chuva, as enxurradas, ele não é abalado. Por outro lado, aquele que ouve essas minhas palavras, veja só, o mau exemplo da parábola não é quem é ímpio, quem não ouve Jesus, quem não comparece aos seus sermões. E aqui a gente pode fazer uma analogia, uma variação da analogia,
de forma não incorreta, que seria: aqui o exemplo mau não é o ímpio, não é o ateu, não é o agnóstico, não é aquele cristão que nunca vai na igreja, o católico de IBGE. Não, ele não é o mau exemplo. Ele sequer é considerado na parábola. O mau exemplo de Jesus é aquele católico que vai na missa, aquele cristão que vai no culto, que lê a sua palavra sagrada, mas que não pratica. Aquele que ouve essas minhas palavras. Olha só, o mau exemplo ouve as palavras de Jesus, mas não as pratica. Será comparado ao homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Agora que a gente falou um pouco aqui sobre esse modo de construção, né, das edificações no tempo romano, você consegue entender por que é uma loucura construir a casa sobre areia? Hoje a gente constrói, hoje você constrói sobre qualquer coisa, né? Porque hoje nós temos uma estratégia de perfurar o solo até o fundo, né? 2, 3 metros. E ali você constrói a base, né? Então você faz a concretagem da base. Mas vocês conseguem imaginar aqui nesse tempo, com essa lógica de edificação, você construir a casa sobre areia? Seria como hoje você construir uma casa sem base, né? Você pegar os tijolos e já começar do piso contra piso. É muito louco isso. Caiu a chuva, vieram as enxurradas, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela desmoronou e foi grande sua ruína. Pessoal, a nossa oração final aqui, ao final do devocional, será, obviamente, nesse sentido, para que Jesus Cristo tenha misericórdia de nós e nos instrua como ele tem feito aqui nesses devocionais, mas além, porque hoje, nessa parábola deste sábado, a gente aprendeu mais um aspecto. Nós precisamos orar para que Cristo não apenas abra a nossa mente e nos dê conhecimento, nós precisamos orar para que ele nos dê força para praticar as suas palavras. Então, revisando, aqui no devocional de hoje, nós aprendemos que nós temos que praticar as palavras de Cristo. Mas que palavras? Vamos voltar para que fique bem claro, porque nós somos crentes em Cristo Jesus. Nós cremos, nós confessamos a Cristo, nós obedecemos a sua palavra. Então, nós acreditamos que isso aqui que ele falou não é uma alegoria maluca, mas ele está dizendo que há alguns ensinamentos em específico aqui em Mateus 7 que precisam ser ouvidos e praticados. E nós não somos doidos, nós queremos praticar. Então vamos gravar aqui nesse dia que nós estamos fazendo o nosso devocional. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas sim quem pratica a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos e que fizemos milagres? Então eu lhes declararei, nunca vos conheci. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática. Então hoje aqui, nós aprendemos que nós precisamos fazer a vontade do nosso Pai, porque Jesus nos insere nessa filiação divina. Nós precisamos fazer a vontade do Pai Celestial. Qual é a vontade do Pai Celestial? A vontade do Pai Celestial, quando nós olhamos para o Velho Testamento, ela é expressa para o seu povo na forma dos 10 ordenamentos, dos 10 mandamentos. Ou seja, o que Deus espera de nós? Basicamente, podemos resumir como justiça e amor. Não roubarás, questão de justiça, não roubarás, não adulterarás, questão de justiça. Nós temos a questão do furto, do adultério, da mentira, do falso testemunho, de usar o nome de Deus em vão. Quando nós olhamos os 10 mandamentos, nós vemos que Deus quer que nós sejamos justos. Deus quer que nós amemos o próximo. Por isso, quando nós vemos os evangelhos, Jesus vai falar sobre 2 grandes mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Ame o próximo como a ti mesmo. O que Deus espera de nós? Deus espera de nós um comportamento justo. Jesus vai nos mostrar que fazer a vontade do Pai é algo impossível pelo aguilhão, pela prisão do pecado. E por isso Jesus vem para nos libertar do pecado. O apóstolo Paulo nos mostra aqui, na carta aos Romanos, que quando Deus, o Pai, nos liberta do pecado pelo poder da morte sacrificial do Filho, ele nos dá poder pelo Espírito. Olha só que maravilha a doutrina cristã da Santíssima Trindade. Nós fomos libertados por um sonho, um desejo, uma vontade do Pai. Por meio
da morte sacrificial do Filho, com a força do Espírito. Porque apenas o desejo do Pai não nos tornou capazes de libertados do pecado. Também não apenas a morte sacrificial de Cristo nos tornou libertos do pecado, porque ele foi e subiu aos céus e nos deixou aqui órfãos. Mas ele corrigiu essa situação ao nos enviar da parte do Pai o Espírito Santo. E no Espírito Santo nós somos cheios de poder e autoridade para repetirmos a Cristo e sermos assim santos, fazendo a vontade do Pai, praticando o Evangelho. E aqui a gente tem o último versículo, que é a conclusão que nós queremos para todos nós. O versículo 28 diz assim: aconteceu que ao terminar Jesus essas palavras, as multidões ficaram extasiadas com o seu ensinamento, porque as ensinava com autoridade e não como os seus escribas. Pessoal, a palavra de Deus, ela é linda, é bonito, a Bíblia é bonita, a poesia da Bíblia é bonita, a literatura é bonita, a filosofia da Bíblia é bonita, a palavra de Cristo é maravilhosa, os aspectos de aventura dos livros dos reis, crônicas, juízes, é legal, é gostoso. A Bíblia é algo maravilhoso, como livro é maravilhosa. Mas o cristianismo, ele não é matéria racional unicamente. O cristianismo não é matéria racional. Nós temos as palavras maravilhosas de Tertuliano. Tertuliano disse algo muito bonito. Tertuliano era um grande teólogo no início do século, no século II. E Tertuliano defendeu contra Marcion e os hereges marcionitas. Tertuliano defendeu a natureza divina de Cristo e a natureza humana de Cristo. Ambas, natureza divina e natureza humana. E após a sua defesa teológica belíssima, ele faz uma conclusão das mais radicais, das mais cristãs possíveis. Ele diz o seguinte: Jesus Cristo morreu e ressuscitou. E eu creio porque é absurdo. Então, Tertuliano vai mostrar que mesmo ele sendo um gênio, um grande intelectual, um grande teólogo, e provando intelectualmente, filosoficamente, por que Jesus ressuscitou e por que ele poderia e ressuscitou, ele diz: eu creio, mas eu não creio porque eu sou inteligente, eu não creio porque tem sentido, eu não creio porque passou no método de lógica aristotélica, eu creio porque é impossível de acontecer. Pessoal, quando Jesus pregava, ele não impressionava pela oratória, porque a oratória de Jesus era por demais simplista. Com certeza havia vários advogados, sofistas no tempo de Jesus que pregariam de forma muito mais bela que ele. Se Jesus pegasse aquele ensinamento, botasse na mão do sofista, ele fazia uma pregação que escorria lágrima dos olhos de quem ouvia. Mas o cristianismo não é matéria racional. No cristianismo não leva quem fala melhor. No cristianismo o que conta é poder. Pessoal, nós não podemos viver um cristianismo bonito. Nós não podemos viver um cristianismo belo, lógico, filosófico. Não faça isso. Não tente você ser um grande intelectual da fé. Nós precisamos de poder. Ainda que você seja um grande intelectual da fé e você tenha uma senhorinha que trabalha como atendente de serviços gerais no interior do Ceará, numa escola pública de criancinhas, aquela mulher, se ela tiver poder no Espírito Santo, ela amará a Deus muito mais do que qualquer um de nós. No reino dos céus, os maiores não são os teólogos, são as criancinhas. Então, nós precisamos entender que o nosso cristianismo, para ser verdadeiramente fiel à doutrina de Cristo, ele precisa ser praticado. E a prática se dá na autoridade e no poder. Senhor Deus e Pai maravilhoso, como Tertuliano diz, Tu és incrível, ó Pai. É inacreditável. Não há como explicar, ó Pai, a Ti, as Tuas ações, a Tua palavra, a Tua doutrina, por meio de linguagem humana. Por isso a Tua Escritura diz que o nosso espírito conversa com o Teu Espírito, por meio de gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar, ó Pai. Eu não sei dizer a Ti o que eu sinto ao ler esta parábola.
Mas eu aprendo aqui que é necessário poder, e o poder ele vem do alto, como veio no Pentecostes. E por isso eu clamo a Ti. Encha-nos com poder, ó Pai. Encha-nos com autoridade, ó Senhor Jesus. Tu nos deste, ó Pai, Tu nos deste a autoridade de utilizarmos o Teu nome. Tu nos ordenaste, não apenas Tu nos deste a ordem de ir por todo mundo, pregar o evangelho, libertar os cativos, curar os enfermos, ou seja, Tu nos deste a autoridade de usar o Teu nome. Te pedimos, encha-nos do Teu Santo Espírito, porque não queremos ser encontrados no último dia como estes homens aqui, que receberam a autoridade de utilizar o Teu nome e a utilizaram, e libertaram almas, e curaram enfermos, e no último dia não entraram no reino dos céus. Nós te amamos, ó Jesus. Nós queremos estar contigo não por 100 anos, não por 1000 anos, mas pela eternidade. Nós queremos estar no reino dos céus como Tu ensinaste, ainda que caolhos e mancos. Nós queremos abrir mão daquilo que nos faz mal, abrir mão daquilo que nos faz desobedientes ao nosso Pai Celestial, mas definitivamente queremos habitar contigo na eternidade. Senhor Jesus, dá-nos autoridade neste sábado. Encha-nos com o Teu Santo Espírito e que a cada devocional nós cresçamos em sabedoria e em espírito para servir a Ti da forma que Tu planejaste para cada um de nós. Louvado seja o Teu santo nome, pois Tu és digno de todo louvor, de toda glória e de toda honra pelos séculos dos séculos. Amém. Amém, meus irmãos, agradeço a presença de todos vocês, um ótimo sábado a todos. Amanhã estaremos aqui às 6 horas novamente para mais um devocional e eu espero você aqui também. Um bom dia a todos.